sistema de saúde da Irlanda é tão ruim, mas tão ruim, que eu tive que pegar um voo às pressas pra ir pro Brasil. Consegui dormir mais de noite, porque ou era desconforto, ou era preocupação. E daí isso acaba piorando, tipo, o meu emocional tá muito abalado. Comecei a ver umas cenas caóticas que eu nunca tinha imaginado que eu ia ver no hospital. E aí o enfermeiro simplesmente falou assim, ó. Sério, gente, eu tô puta, só de falar. Falou assim, tá, mas o que tu quer que eu faça? Perguntou isso pra ela. Pensava assim, tá, mas se for um problema muito sério, tipo um ataque do coração agora, ou alguma coisa assim, eu chamo a ambulância e eles vão cuidar de mim. Mas eu vi que eles não vão. Duas opções. Tu pode ir embora e voltar, ou tu pode ficar esperando. Ai, que legal! Os exames, que teve alguma coisa ali que ela ficou preocupada, que tinha que investigar. Daí ela me mandou de volta pro hospital. Pagão, Portugal, Espanha e parte da França. Todos os voos cancelados. Hello! Então, galera, sozinha pra esse vídeo, num quarto de hotel, como vocês podem ver. Nossa, tem o meu... agora que eu vi no vídeo aqui que tem o meu moletom pra cá. Estou sem o Genaro nesse vídeo. Gente, esse vídeo vai ser um caos, que na verdade a minha vida tá um caos. E eu vou contar pra vocês o que tá acontecendo, tá? Mas basicamente, o título desse vídeo acho que vai ser assim: o sistema de saúde da Irlanda é tão ruim, mas tão ruim, que eu tive que pegar um voo às pressas pra ir pro Brasil. E é por isso que eu tô num voo aqui, porque o meu voo pro Brasil, que eu tinha comprado ontem pra sair hoje, foi cancelado porque teve um apagão no Portugal. Ai, gente, o caos! Então, deixa eu explicar pra vocês aos poucos o que tá acontecendo, tudo que aconteceu. E, enfim, eu espero que tudo isso seja solucionado e muito em breve. Eu estou com problemas de saúde. Já faz... Ai, gente, eu nem sei. Mas já faz mais ou menos um mês, eu acho que tudo começou. Crise de pânico, crise de ansiedade. E aí, isso começou com crises. E as crises foram aumentando até que eu comecei a ter sintomas físicos. E a minha certeza é que eu vou morrer toda vez que eu sinto um desconforto. Por isso que eu sei que é crise de pânico. E inclusive deve mostrar aqui no meu peito que deve estar tudo arranhado, porque eu tô me coçando, eu coço tudo. Só que até aí tudo bem, porque eu sabia que é algo da minha cabeça e que eu sabia que era isso e deu. Só que eu comecei a ter muito sintoma físico, tipo, muita dor mesmo, muito desconforto. E ao mesmo tempo que eu ficava assim, não, é coisa da tua cabeça, eu não conseguia relaxar e ficar tranquila, eu consigo dormir mais, de tanta preocupação de ser algo mais grave e eu tá pensando que é só ansiedade e deixar passar, sabe? Então eu comecei a não conseguir dormir mais de noite. E, sério, já faz mais ou menos uma semana que começou uma dor muito... Foi sexta... Nossa, faz mais de uma semana já. Que começou uma dor muito forte. E uma dificuldade muito grande de respirar. Só que essa dor, ela não passa, entendeu? Então não é assim, eu tô distraída, esqueci dela, ela passou. Não, ela tá sempre aqui. E tem vezes que é, tipo, insuportável a dor. E dormir mais de noite, porque ou era desconforto, ou era preocupação. E daí isso acaba piorando, tipo, o meu emocional tá muito abalado. E aí foi na sexta que eu fui atrás de ir no médico. Eu já tava pensando antes disso em fazer exames, mas eu sabia que aqui na Irlanda era meio complicado essa situação dos exames. Não é que nem no Brasil, tu chega num lugar, tu fala, eu quero fazer um exame, eu pago, sabe? E aí tu sai com o exame. Ou se tu quiser fazer um exame é mais fácil, porque o Brasil a gente sabe que é muito preventivo. E isso eu acho incrível, incrível. Então, eu queria muito fazer só uns exames pra checar, ver se tava tudo certo e pra ver se realmente é coisa da minha cabeça ou se eu deveria ficar realmente preocupada. Então, a gente não tem um GP, que é o médico da família, porque é muito difícil de conseguir e, pra ser bem sincera, a gente também não foi muito atrás. Eu tentei algumas vezes, não consegui e eu fiquei, deixa assim. Só que hoje até isso fica como uma dica pra vocês,
Chegando na Irlanda, já providenciem isso o quanto antes, para que quando vocês precisarem, não seja tão traumático e tão horrível como foi pra mim. Não consegui um GP, não tinha um GP, ele ligava para as clínicas que faziam os exames que eu queria e eles falavam bem assim pra mim: não, a gente não tá aceitando novos pacientes, precisa passar com o médico geral antes pra ele ver se precisa realmente fazer os exames, mas a gente não faz exame preventivo aqui. E eu fiquei assim, tá. Da empresa, eu tenho um plano de saúde muito bom. Então, eu decidi que eu ia ligar para um médico online do convênio, né? Do plano de saúde. Ligando, ela me mandou diretamente pro hospital. E ela disse, vai tá busy o hospital, já vai logo, é sexta-feira e tal, já vai. Fui pro hospital da minha cidade, lá de Dundalk. Que eu já sabia que não era bom e que ele é um hospital de enfeite. E realmente é, né? Porque eu cheguei lá, não tinha nenhuma alma viva naquele hospital. A enfermeira chegou, ela só nem me tocou, nem viu meus batimentos, não viu nada. Ela só perguntou os meus sintomas. Daí ela disse, vai ter que ir pra Drogheda, que aí é outra cidade, tipo, uma meia hora de Dundalk, né? E aí eu falei, ai, cara, eu não tenho como ir, tipo, eu não... Era sexta-feira, isso era ali pelas 6 e pouco, 7 horas. Eu não tenho carro, tipo, eu até posso ir de ônibus, mas fica muito ruim. Daí ela falou, mas a gente não consegue te atender aqui, tem que ir pra lá. Aí o médico veio até, ela disse, deixa eu confirmar com o médico. Aí o médico veio, viu meus sintomas, me perguntou tudo, e ele fez uma cara, tipo, vai logo e tal. Eu não vou falar direito todos os sintomas que eu tenho aqui, gente, porque são vários, tá? Me aconselhava ir logo hoje, não deixar pra amanhã. E ele falou, leva um cobertor e riu. E todo mundo já tinha me falado mesmo que demorava muito pra ser atendida no hospital. Mas, gente, quando alguém fala que tem que esperar muito, eu tava esperando no máximo umas 4 horas de espera. Tipo, eu realmente tava. Então, eu fui preparada. Eu fui com livrinho pra pintar. Eu fui com um cobertorzinho pra tentar dormir. Se caso demorasse realmente muito. Eu levei livro pra ler. Nossa, foi tipo assim, eu levei tudo. Eu cheguei lá, nessa outra cidade, no hospital, era 8h30, tá? Quando eu cheguei lá, gente, tava lotado. Tipo assim, tinha muita gente. E quando eu vi aquilo, eu fiquei assim, nossa, desespero. Entreguei a carta aqui, porque aqui como funciona? Se tu simplesmente chegar num hospital, eles já vão te cobrar, né? Tipo, no mínimo 100 euros. Mas se tu chega com uma carta do teu médico, de tipo, como se fosse um referral, eles, tipo, um encaminhamento, né? Tu não paga nada. Então, tipo, eles cobrem tudo. Só que eu cheguei lá 8h30, dei todos os dados lá. Eu passei pela triagem. Quando ela me perguntou os sintomas na triagem, que essa foi rápido, foi bem rapidinho, ela fez um eletrocardiograma, daí ela disse que tava ok. E eu acho que como eles viram que tava ok meu eletrocardiograma, eu não fui pra um negócio de emergência. Mas aí, até aí tudo bem, né? Eu fui esperar, que ela até disse, vai demorar algumas horas. Mas ela falou, tipo, couple of hours. Eu não tava esperando que veio aí, né? Porque veio uma bomba. Comecei a ver umas cenas caóticas que eu nunca tinha imaginado que eu ia ver no hospital. Eu vi gente de salto alto. Tudo bem, né? Às vezes acontece alguma coisa, tem que estar lá. Mas tudo bem. Salto alto. Eu vi gente comendo fast food. Horrores. Horrores no hospital. Eu vi uma mulher que comprou uma batata frita, um saco de batata frita, e ela tava distribuindo pra todo mundo. Tipo assim, gente, eu fiquei, gente, que cena é essa? Parecia que eu tava no CAPS, juro. Ai, mas enfim, chegando ali por meia-noite, 1h, e eu nada de ser atendida, decidi que eu ia tentar dormir um pouco. Aí tá, dormi 1h mais ou menos, acordei 2h com uma senhora muito mal. E, gente, eu não sei até que ponto, quando a gente tá com ansiedade e tal,
ir pro hospital, acho que não é uma boa, né? Porque tu começa a ver as pessoas passando mal e aí o negócio, tu fica mal também. Mas enfim, eu vi essa senhorinha, ela veio reclamando, ela dizia, tipo, que ela nunca viu tantos descasos, coisas não deviam ser assim, que ela tava lá desde as 3 da tarde, ninguém tinha atendido, tipo, ela já tinha passado por um médico, mas o médico mandou esperar, e isso era 2 horas da manhã e nada tinha feito. Aí ela ia lá, perguntava, tipo, cadê o médico, eu preciso ver um médico, eu preciso ir pra casa, e explicava a situação. Ela tava reclamando muito, porque ela tava, tipo, ai, não aguento mais, não aguento mais. E aí, eu só pensava, gente, essa situação de ficar esperando horas e horas e horas, se fosse no Brasil, desse jeito, daquele jeito que tava, acho que já tinham quebrado tudo, se fosse Brasil. A senhorinha, ela tava reclamando e os Arte do lado estavam, tipo, revirando os olhos. Como se, tipo assim, ai, pra que reclamar? Todo mundo sabe que é assim. Se tu vem pro hospital, eles falavam, é porque tu sabe que vai demorar assim. Demorar tanto tempo, é sempre assim. E eu até falei, nossa, mas não, tipo, a gente sabe que é o jeito que é, e é isso, não tem o que fazer. Mas eu falei, não deveria. E aí isso diz muito sobre o país, né? Porque tipo, nunca vai mudar uma coisa, mesmo se eles estão insatisfeitos, se ninguém reclama, sabe? Tipo, tem esse lado. E eles são muito de mesmo as coisas ruins e inaceitáveis, eles, tipo, tá, é assim e deu. E eu acho isso meio complicado, né? Mas enfim, não é esse ponto. Estamos falando sobre várias coisas nesse vídeo, eu espero que não fique muito confuso. A senhora começou a ficar ali, a gente conversando, ela era muito querida. E aí, quando veio, ela começou a ficar mais quietinha. Assim. Dava pra ver que ela tava muito impaciente e, tipo, suando muito. E eu comecei a conversar com ela, perguntei se quer uma água. Daí eu fui lá, peguei uma água pra ela. Eu falei, tu quer que eu chame um enfermeiro? E tentei acalmar ela um pouco. Eu falei, olha, essa situação pode deixar a gente mais nervosa mesmo. Só que eu vi que ela tava, tipo, muito mal. Não era, ai, tô com ansiedade, tô numa crise aqui. Não era, tipo, ela tava mal. Ela tentou levantar. Tipo, e foi lá pra pedir ajuda pra alguém. E a enfermeira veio e falou assim pra ela. Porque ela tava com aquelas roupas de hospital, que sabe quando tu amarra atrás e aparece a tua calcinha e tudo? Ela tava com essa roupa. E aí a enfermeira falou assim, não, tu tem que sentar, tu tem que colocar roupão. E tu não pode ficar andando assim com essa roupa. E aí ela falou, mas é que eu tô passando mal mesmo, eu tô com muito calor. E ela falou assim, it doesn't matter. Ela falou, não interessa. Senta lá. Eu preciso que tu bote o roupão e senta lá. E quando ela falou isso, eu fiquei assim, cara, que descaso, que falta de respeito, que tipo, gente, a mulher tá passando mal, entendeu? Fala direito. Puta que pariu. Eu tava muito puta. E ela tava começando a colocar o roupão. E eu deixei a enfermeira sair. E eu falei, não precisa colocar o teu roupão. Porque tu tá passando mal. Se tu colocar o roupão com um calorão desse, tipo assim, não faz sentido. Eu falei, só coloca o roupão se a senhora realmente vai levantar. Né? Mas se não, fica aí, pode ficar sem o roupão. Só que nisso ela tava pior. Gente, ela tava piorando. E ela tentou levantar, ela não conseguia. E ela tava fazendo barulho já. E aí eu disse, eu vou lá chamar um enfermeiro pra ti. Aí eu fui lá, chamei o enfermeiro foi lá nela, perguntou, tá, como tu tá, o que tá acontecendo? E ela não conseguia explicar o que ela tava sentindo. E aí o enfermeiro simplesmente falou assim, ó, sério, gente, eu tô puta, só de falar. Falou assim, tá, mas o que tu quer que eu faça? Perguntou isso pra ela. E eu assim, porque na minha cabeça, eu tava mal. No meio das minhas crises eu tava mal também. E eu pensava assim, tá, mas se for um problema muito sério, tipo um ataque do coração agora, ou alguma coisa assim, eu chamo a ambulância e eles vão cuidar de mim. Mas eu vi que eles não vão. E aí, eu comecei a ficar nervosa. Depois, no fim, o enfermeiro foi ver os batimentos dela, foi fazer uma triagem nela ali de novo. E eu acho que viu que a coisa ficou feia. Porque ela foi pro quarto e nunca mais voltou. Então ela realmente estava passando mal. E eles com esse descaso de, o que tu quer que eu faça? Ai, que ódio, sério. Espero que ela esteja bem. Espero mesmo. Resumo da ópera. Fiquei lá esperando. Quando bateu 4 horas e pouco, eles me chamaram. Finalmente. E eu pensei, agora é minha hora. Aí eu cheguei lá.
Era um enfermeiro e ele falou: olha, desculpa pela demora, a gente tá muito busy. E eu fiquei assim, tá bom, tá. Daí ele falou: a gente não tem mais médico disponível. O próximo médico é depois das 10 horas da manhã. Isso ele me falou às 4 horas. Então ele falou assim: tu tem duas opções. Tu pode ir embora e voltar, ou tu pode ficar esperando. Ai, que legal! Eu tava assim. Aí eu falei: não, tá brincando, né? E eu comecei a chorar. Gente, eu juro que eu comecei a chorar. E nisso eu já tinha feito meu drama. Eu já tinha dito que eu tava morrendo e tal. Porque já tinham me falado: tu tem que chegar dizendo que tu tá morrendo, porque senão eles não estão nem aí pra ti. Eu já tinha feito meu drama. Aí eu fiz o meu drama mais uma vez, chorando. Eu não sabia se eu tava chorando de dor, do descaso e desrespeito que tava sendo aquilo. Pela palhaçada. Estavam achando que eu tenho cara de palhaça. Ou se era porque eu tava cansada sem dormir. Sei lá. Não adiantou nada. Aí eu tive que esperar ainda mais 2 horas até o primeiro ônibus pra voltar pra casa. Então eu fiquei mais de 9 horas nessa função pra não ser atendida. Pra me dizerem que não tinha médico disponível. Gente, sério. Que palhaçada. Palhaçada. Ai, mas enfim, gente, isso foi de sexta pra sábado. Aí eu dormi um pouquinho de manhã no sábado, fui fazer minhas coisas e tal. E aí nisso eu não tinha energia suficiente pra saber quais os próximos passos. Porque eu só sabia que eu preciso de exames, eu preciso estar bem, eu preciso ser medicada, sei lá o que é. Preciso saber o que é. Aí eu fui, através do meu convênio de novo, do meu plano de saúde, eu vi que tinha umas clínicas médicas, tipo um hospitalzinho, assim, umas clínicas, que eu podia ir. Daí eu pensei: vou lá, então. No domingo, acordei tudo, lá pelas 11 horas, vim pra Dublin, vim pro aeroporto, do aeroporto peguei outro ônibus, tal, não sei o quê. Fui pra clínica. Ali as coisas andaram mais rápido, obviamente, porque é particular. Aí eles fizeram mais uma vez um eletrocardiograma, e fizeram também um raio-x do meu pulmão. Mesmo particular na clínica, eu ainda esperei umas 2 horas, tá? Pra tudo isso. A médica veio falar comigo e daí ela disse que precisava fazer mais exames, que teve alguma coisa ali que ela ficou preocupada, que tinha que investigar. Daí ela me mandou de volta pro hospital. Ela falou: olha, toda essa situação, eu não tô conseguindo dormir, eu tô ficando muito ansiosa, tipo, eu tô passando mal real, tô tendo crise. Eu não sei se tudo isso que eu tô tendo é realmente da ansiedade, ou se eu tenho algum problema a mais, tipo, não sei. E daí ela falou: isso deve ter te preocupando por causa da tua dor, mas aqui é um passo de cada vez. Agora tu tem que ir pro hospital e fazer mais exames, daí depois a gente vê. E eu morrendo, urrando em casa, sem dormir. Cara, juro, eu não lembro a última vez que eu tive uma noite boa de sono. E se o sono não tá regulado, não tem nada, não tem humor, não tem risadinha, entendeu? Liguei pra minha mãe, pros meus pais, expliquei a situação, meus pais morrendo de preocupação no Brasil. E aí eles falaram: vem pro Brasil. Vem agora, compra a passagem e a gente trata isso no Brasil. Vem, faz os exames aqui, vê os médicos aqui, já sai tudo certo. E aí eu falei: eu vou. Eu cansei dessa palhaçada. Eu cansei de ficar igual barata tonta. Ai, vai pra lá. Ai, vai pra cá. Ai, não sei o quê. Eu tenho certeza que eu ia ir pro hospital e eles iam falar: agora tu tem que ir pra um especialista. Mano, por que já não me manda pro especialista direto, entendeu? Eu fiquei esperando mais de 9 horas lá no hospital sem ser atendida e eu só pensava: nossa, mas isso podia estar num voo no Brasil. 9 horas eu podia estar voando. Já podia estar em casa, né? Lá na casa dos meus pais. Já podia estar feito exame, já podia ter tudo com esse tempo de espera. E por isso que eu decidi vir não, porque eu ainda não cheguei no Brasil, mas ir pro Brasil. Só que nisso, eu comprei as passagens ontem de noite. E aí, era pra eu sair meu voo agora. Era pra estar saindo agora. Porque era voo Dublin, Lisboa, Lisboa direto pra Porto Alegre. Aí, adivinha? Gente, eu tô com uma zica. Eu acho que alguém pregou uma peça. Alguém fez uns negócio aí. Pagão, Portugal, Espanha e parte da França. Todos os voos cancelados.
E é por isso que eu estou num hotel maravilhoso, com comida de graça, tudo de graça, porque eles vão ter que me reembolsar o voo e eu vou tive que pagar outra passagem pra ir pro Brasil amanhã. Só que assim, cansativo, né, gente? Cansativo. Então, eles me disseram que até segunda-feira eles não sabem, não tem previsão, tipo, tá uma bagunça, ninguém sabe nada. E eu entendo super, ninguém prevê um apagão desse. Amanhã eu estou embarcando pro Brasil. Eu vou por Londres, daí vai ser um voo mais... Não diria mais longo, porque eu acho que não. No fim vai ser mais rápido, mas vai atrasar um pouco um dia, né? Mas eu tô indo pro Brasil, eu tô indo me tratar lá, ver o que é, ficar mais tranquila, tipo, com a cabeça mais de boa. E aí depois eu volto tranquila, né? Tipo, de boas. Eu me sinto melhor mesmo, que eu vou ser cuidada lá. Tipo, eu me sinto assim no Brasil. Eu sei que... E outra, a gente até consegue explicar o que a gente tá sentindo mais em português que em inglês. Eu me considero fluente em inglês, mas assim, às vezes é difícil. Eu já odeio ir no médico. Tanto que quando eu fui pro Brasil em maio, eu fiquei com gripe, a gente foi pro hospital. Eu falei, mãe, fala pra mim. Falei, tudo certo, eu espero que seja só ansiedade mesmo. E que eu consiga tá de boa, sabe? Mas eu até queria fazer um vídeo mais sobre isso. A gente ainda vai conversar muito profundamente, muito papo de brother, de amigo pra amigo, sabe? Que eu vou abrir meu coração pra vocês. Mas primeiro eu preciso entender também o que tá acontecendo aqui nesse coraçãozinho. Porque tanta coisa aconteceu, tipo assim, intensa, mudanças na minha vida. E eu acho que eu não tive tempo de assimilar, sabe? Então, até minhas consultas com a psicóloga estão meio estranhas, assim. Porque eu não consigo, tipo, eu não sei o que eu tô sentindo, sabe? Tá uma coisa, uma zona. Então, a gente vai se falando. Pode deixar que eu vou atualizar vocês de tudo. E esse vídeo foi falando mal do sistema de saúde da Irlanda mesmo, e era isso. Eu acho que assim, essa foi a minha experiência. Eu não acredito que possa ser tão ruim assim. Deve ter um jeito, gente. Deve ter uma coisa aí que... um jeitinho, quando tu entende os macetes do país, talvez não seja tão ruim. Mas eu vou dizer pra vocês, eu fiquei muito decepcionada, desesperada e... me faz até repensar um pouco, tipo, nossa, que país é esse? Será que eu quero ter filho aqui? Tipo assim, eu quero que um negócio tão burocrático pra fazer um exame, se eu quiser. Inclusive, isso são coisas que se faz até pra quem quer ter filho aqui. Pra fazer exame, pra ver meu filho, como tá meu filho. Quero fazer um exame de rotina aqui, de checagem, se tá tudo certo. Vai ser esse parto? Não, não pode. Só se tem algo grave acontecendo. Ai, para, né? Para. Eu acho que a gente tá muito mal acostumado com o Brasil também. O SUS é maravilhoso. Tipo, pode demorar? Pode demorar. Tem seus defeitos? Tem. Mas assim, a gente não pode reclamar. A gente não pode reclamar. Porque se a gente compara com outros países, a gente tá muito bem no Brasil. Mas enfim, gente, acho que falei muito. E muito, 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 muito. Espero que vocês tenham entendido um pouco, porque eu simplesmente fui falando. E era isso. A gente se vê no próximo vídeo. Beijo!